somos brincalhões, nós somos grandes praias, também somos fadistas, somos os maiores, nós somos recordistas, nós somos frescura, somos muito prazer, nós somos a cerveja, nós somos bem viver, somos nós, somos festivaleiros, somos todos doutores, também somos bairristas e descobridores, somos loucos por bola, nós somos a paixão, somos futebol, nós somos seleção. Nós somos a mini, somos originais, nós somos a frescura, nós somos Portugal, somos nós. Lembram-se? Isto era acerca de quê? Isto foi de que ano? Quase. Não, antes. 2012. Para o Europeu, não é? Que a Sagres lançou esta música para o Europeu de 2012. E fala um bocadinho acerca dos adeptos, não é? Os adeptos fervorosos que nós somos, a ir para o Europeu de Futebol 2012 com grandes esperanças com o nosso Cristiano Ronaldo. E os adeptos às vezes são uma coisa tão fixe que quase nem precisam de equipa, não é? Acho que não. Já imaginaram adeptos sem equipa? As bancadas, com adeptos a cantar e um senhor a cortar a relva lá no meio do campo. Não fazia grande sentido, pois não? Mas eu não sei se ia querer viver com esta gente que eu acabei de ler esta música. Os maiores, nós somos os maiores, que convencidos. Só festas, que imaturos. Somos todos doutores, que narizes empinados. Somos bairristas, que problemáticos. Somos paixão sem limites. Marcha tudo. Marcha tudo. É difícil viver com alguém que foca apenas em si, nas suas coisas boas e em como nenhum outro se equipara. Aquela pessoa que se coloca acima de todas as outras. A igreja em Corinto era assim. Um grupo de cristãos que se achava superiores a todos os outros. Achavam que já tinham chegado enquanto cristãos, já não precisavam, chegaram ao topo da carreira e todos os outros estão em baixo ou a meio. Como é que irias iniciar uma carta para um grupo de pessoas assim? Como é que iniciarias uma carta? O que é que irias enfatizar? Qual seria o tom da carta que irias escrever? Antes de responderes, é bom pensar que enquanto igreja, aqui em Eiras, talvez nós sejamos um bocadinho assim. Talvez às vezes pensemos que somos os maiores, que somos os doutores, que sabemos mais, que sabemos melhor, que já chegámos enquanto cristãos, que alcançámos o topo da carreira. E dessa forma, talvez esta carta seja também para nós, esta manhã. Nós vamos iniciar uma nova série, vamos iniciar um novo livro, 1 de Coríntios, uma carta que Paulo escreveu, claro, guiado pelo Espírito. E vamos iniciar, e eu estou bastante entusiasmado, eu gosto quando iniciamos livros da Bíblia novos e seguimos pelo livro e é tão bom aprender algo novo. E estou bastante entusiasmado porque 1 de Coríntios não é algo que eu pessoalmente tenha pregado muitas vezes ou tenha estudado muito, então acho que vai ser bastante edificante. Então vamos ler 1 de Coríntios capítulo 1 e vamos ler os versículos 1 a 9. E começa assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que, em todo o lugar, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar.
Senhor Deus, vimos com alguma expectativa de ouvir de Ti, de Ti através da Tua palavra. E, Senhor, permite que os nossos corações estejam abertos, que as nossas mentes estejam receptivas àquilo que Tens para falar a cada um de nós, individualmente e também enquanto igreja aqui em Eiras. Nós oramos pedindo em nome de Jesus. Amém. E só para termos uma ideia de Corinto, que cidade é esta? Eu estava a ver que cidades é que podíamos equiparar Corinto a. E talvez uma mistura de cidades. Uma mistura de Porto ou Lisboa, ou seja, com muita diversidade de pessoas e com muito comércio, uma cidade rica. Talvez com uma mistura de uma cidade qualquer do Algarve. Talvez Faro, Lagos, uma cidade assim bastante movimentada, com vida à noite, bastante imoral também, e talvez Amadora, uma cidade assim mais violenta, de certa forma, mais quesilenta. Então assim seria Corinto, uma mistura destas cidades. E é interessante que Lucas registou a viagem de Paulo, quando Paulo foi pela primeira vez a Corinto. Foi na sua segunda viagem missionária e Lucas registou isso no seu segundo volume, no livro de Atos, em que ele registra o avanço da igreja. E é interessante, se quiserem depois ler, em Atos 18, Paulo chegou a Corinto e inicialmente ele começou a trabalhar com outros dois cristãos, Priscila e Áquila. Ele trabalhava e ao mesmo tempo ia partilhando a mensagem do Evangelho nas sinagogas. Dois colegas dele, entretanto, chegaram, Silas e Timóteo, e Paulo deixou de trabalhar, fazer tendas, e dedicou-se exclusivamente a pregar o Evangelho, à partilha das boas notícias do Evangelho. E há três coisas que acontecem. Primeiro é que a resposta é mista. Se bem que a maior parte dos judeus rejeita, mas há judeus como Crispo e a sua família, e um tal de Sóstenes, que se convertem. E muitos gregos e muitas mulheres se convertem e são batizados. Segunda coisa que acontece, havia muita perseguição e Paulo estava desencorajado e Deus disse a Paulo numa visão para ele continuar em Corinto. Fala e não te cales, disse Deus a Paulo. E Paulo ficou em Corinto 1 ano e 6 meses. Foi talvez um dos períodos mais alongados que ele ficou num local. Eventualmente ele saiu de Corinto e terminou a sua segunda viagem. Foi apenas mais tarde ele começou a receber notícias da igreja, provavelmente cartas, pessoas a visitar que lhe iam dizendo coisas. É provável que Paulo tenha escrito uma carta antes de 1 de Corinto, a qual nós não temos, e depois recebe pessoas da parte de Cloé, e provavelmente recebe uma carta com várias perguntas também, e ele escreve 1 de Coríntios a responder a essas perguntas e vários problemas. 1 de Coríntios mostra a igreja, talvez não diria no seu pior, mas com várias dificuldades, com várias falhas, lacunas, com divisões. E se calhar algumas pessoas iriam pensar, mas isso traz descrédito à igreja, isso traz descrédito ao Evangelho, isso traz descrédito a Deus. E é bom pensar em duas perspectivas que podemos ter acerca do ser humano. E se calhar temos esta perspectiva, o ser humano não é mau de todo. Não é mau de todo. Nós até somos bons por natureza, mas as circunstâncias é que nos levam a fazer coisas menos boas. Somos como aquele condutor que vai para um caminho, aquele condutor antigo, que talvez tenha um mapa no tablier, um mapa em papel, mas que se perde e em vez de ir ao mapa ele para perguntar a alguém. Então o condutor não é homem, muito provavelmente, ou é uma pessoa humilde, mas que para perguntar o caminho. E a pessoa diz, e ele depois continua sozinho, ele chega lá sozinho. Então algumas pessoas que já pensam assim, bom, o cristão só precisa de inicialmente ouvir o Evangelho e depois pode ir à sua vida e viver a sua vida cristã sem mais nada. Ou podemos acreditar naquilo que a Bíblia diz acerca de nós. Perdidos e cegos. E Ele encontrou-nos. Perdidos e cegos, inimigos de Deus. E então seremos como o condutor que entra no carro e coloca o GPS. E
Eu sei que esta ilustração está longe de ser perfeita, porque eu não gosto do GPS e muitas vezes o GPS leva-me para sítios que eu não quero. Mas é aquele condutor que coloca o GPS e que depende apenas do GPS. E faz o seu caminho sempre dependendo do GPS, a olhar para o GPS, não o tempo todo, senão ainda bate em alguém. Que provavelmente se desvia por um erro seu e o GPS recalcula uma nova rota para o levar lá e no fim o GPS diz: chegou ao seu destino. E eu creio que esta é uma imagem melhor acerca do cristão. E por isso há esperança para estes cristãos em Corinto, que estavam a falhar, que estavam a causar divisões e muitos outros problemas. E há esperança para nós também, que muitas vezes falhamos e causamos problemas. Paulo, ele está a lembrar-nos de três coisas. Nós somos chamados graciosamente por Deus, somos equipados graciosamente em Cristo e somos confirmados, iremos ser confirmados graciosamente em Cristo no fim. E por isso há esperança. Por isso há esperança para eles e há esperança para nós. A primeira coisa que vemos nos versículos 1 a 3 é que nós somos chamados graciosamente por Deus. E diz assim, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nós somos os coríntios, nós somos os maiores. Por isso temos três perguntas. Paulo, quem és tu para nos dizer como é que nós devemos viver? Nós não somos iguais aos outros. Quem és tu? Quem somos nós, afinal? E porque quem és tu, quem somos nós, por isso nós não precisamos de viver como os outros. Quem és tu, Paulo? A primeira pergunta. A sociedade de Corinto valorizava muito os títulos e, curiosamente, estava a falar ali com uma menina que me estava a dizer que o seu instrutor de hipismo era conhecido como engenheiro. Ela chamava-lhe de engenheiro e eu estranhei muito. Porquê que o instrutor de hipismo há de ser o engenheiro? Porque não o instrutor, ou o professor, ou o treinador, ou o Zé Manel. O seu nome, seja ele qual for. Mas eu creio que Corinto é muito semelhante com Coimbra neste sentido. Os títulos valem muito. Os títulos valem muito. A sociedade de Corinto valorizava as celebridades, os grandes mestres que vinham das grandes universidades, na altura ainda não havia, mas os grandes palestrantes, eles valorizavam muito. Era a cultura da vanglória, a pessoa que trazia glória para si era aquela que era exaltada e olhada e colocada num palco para falar. Paulo não se vangloria. O que é que ele diz? Ele diz que por um lado ele diz que é apóstolo, que significa o quê? É autoridade. Mas ele não diz, eu sou um apóstolo. Ele diz, eu fui chamado para ser apóstolo. Ele não diz que queria ser apóstolo, ou que tinha tudo aquilo que ele precisava para ser apóstolo. Ele diz, eu fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Ou seja, ele não está a trazer glória para si. Quem é o agente, quem é a parte ativa, é Deus. Aquilo que ele deve-o à vontade de Deus, para ser uma testemunha de Jesus. A uma igreja que se dividia, que estava dividida porque se vangloriava dos mestres que seguiam. Nós seguimos este, nós seguimos aquele. Uma igreja dividida. Paulo diz, aquilo que eu sou, eu fui chamado por Deus. Ele rejeita a oportunidade de se vangloriar. Quando Paulo esteve em Corinto, e em Atos 18, e também nesta passagem, mais à frente, depois iremos ver, ele prega o Evangelho, ele diz em fraqueza. Em fraqueza. Sem grandes articulações sábias, sem usar palavras caras. Ele prega o Evangelho de uma forma bastante simples. Talvez diferente da forma como ele o fez em Atenas. Ele não esfrega a sua autoridade apostólica nos narizes dos cristãos. A dizer assim, não, tu tens de me ouvir porque eu sou o grande apóstolo. Mas ele também não esconde a sua autoridade. Ele é apóstolo. Foi algo que vem de Deus, o mesmo Deus que chamou quem? Os cristãos em Corinto. Então Paulo coloca-se quase de uma certa forma no mesmo barco que os coríntios. Nós somos chamados por Deus, mas Paulo tem uma autoridade de apóstolo.
E é interessante que ele menciona também Sóstenes. Ele podia só dizer Paulo, apóstolo. Mas não, Paulo e Sóstenes, irmão nosso, irmão Sóstenes. Provavelmente aquele Sóstenes em Atos 18 que foi perseguido, que se converteu e que foi perseguido pela sua fé em Cristo e foi espancado. Quem é Paulo? Quem és tu, Paulo? E quem são vocês que se acham especiais? Quem são estes coríntios? Paulo descreve as pessoas para quem ele escreve é uma forma bastante longa. Eles são a igreja de Deus em Corinto. Eles não são a igreja de Paulo, não são a igreja de Apolo, não são a igreja de Sóstenes, eles são a igreja de Deus. Assim como Eiras não é a igreja do Carlos, não é a igreja do Daniel, não é a igreja do Joe, é a igreja de Deus. Não vive isolada de outras igrejas. E Paulo coloca a igreja de Corinto em perspectiva. Vocês são a igreja de Deus, não são das várias pessoas que vocês valorizam. E convivemos com várias outras igrejas. Oramos por outras igrejas. Temos parcerias com outras igrejas e com outros ministérios também. Porquê que nos achamos especiais? E porquê que podíamos achar que não precisamos viver de forma diferente? Ele diz que as pessoas são chamadas para serem santas, santificadas em Cristo. Têm Jesus como Senhor, como qualquer outro cristão. E repara que ser chamado para ser santo, chamados para ser santos. Isto faz-me lembrar o Velho Testamento. Faz lembrar talvez um versículo em Levítico, capítulo 20, versículo 7, em que Deus diz: sede santos como eu, ou porque eu sou santo. E quando é que isto acontece? Quando Deus salva o povo do Egito, naquela história das pragas e do mar, Deus salvou o seu povo sem o seu povo fazer seja o que for. O povo estava apenas a obedecer a Deus e foi salvo. E Deus tirou-os do Egito e atravessou-os através do mar e levou-os, e estava a levá-los para uma nova terra. E depois é aí que vem a obediência. Ou seja, a obediência não foi para serem salvos. Deus não disse: olha, sejam santos no Egito, que é para eu vos salvar. Precisam de fazer alguma coisa. Não. Deus tirou-os da escravidão do Egito e leva-os e diz: querem viver comigo, num relacionamento comigo, em aliança comigo? Então reparem que eu sou santo. Eu quero que vocês sejam santos também. E daí temos as várias leis que Deus dá ao seu povo para viver, mas sempre na dependência de Deus. E às vezes o povo esquece e pensa que, bom, eu vou obedecer sozinho, eu vou conseguir sozinho. E não conseguem. Porque a obediência deve ser feita com Deus e na dependência de Deus e falhando e procurando o quê? A graça de Deus. Já repararam que Paulo fala também aqui em nós? Eiras está aqui. Já viram? Já encontraram? Está mesmo. Diz aqui. Com todos os que, em todo lugar, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em todo lugar. Eiras também, não é? Chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso... Uma igreja que se está... Corinto. Nós somos os maiores. Estamos acima de todos os outros. E Paulo diz: não. Vocês estão aqui, são todos. Todos em todo lugar. Provavelmente ele faria um hashtag qualquer, não é? Hashtag todos juntos ou assim qualquer coisa. Estamos tão juntos que devemos lembrar a graça, ou seja, o favor imerecido de Deus para connosco. Graça e paz. Graça é um favor imerecido, que nós não merecemos. E por isso é que a salvação é pela graça, porque nós não a merecemos. É um favor de Deus. E essa graça leva à paz, porque a salvação traz-nos paz com Deus, através de Jesus. Já não somos inimigos, através de Jesus somos filhos, somos herdeiros, somos o seu povo. Então temos paz com Deus e havíamos de ter paz uns com os outros também. Chamados graciosamente por Deus e somos também equipados graciosamente em Cristo. Os versículos 4 a 7. Ele diz: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando de vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. No primeiro filme do Panda Kung Fu, e alguns de vocês sabem que eu gosto muito do Panda, surge uma terrível ameaça. O temível
Tai Lung. Muito bem, Ana. A Ana também gosta. Mas há uma esperança, que é o Guerreiro Dragão. Mas o Guerreiro Dragão precisa do scroll, como é que se diz? Pergaminho. O pergaminho do... Sim. O pergaminho do dragão. Para saber qual é o segredo. Para ser o Guerreiro Dragão. E o pergaminho está lá em cima. E o Tai Lung quer esse pergaminho, porque ele quer tornar-se no Guerreiro Dragão. E eles lutam, o Panda e o Tai Lung, pelo pergaminho. Se bem que o Panda já sabia o que é que estava no pergaminho. E quando o Tai Lung consegue o pergaminho e abre, e o que é que está lá? Nada. Nada. E o Panda ri-se. Pois, eu também achei estranho, não é? E o Panda diz, não há segredo. Não há segredo para ser o Guerreiro Dragão. Está dentro de ti, digamos assim. E é preciso ter cuidado, não é? Porque a sociedade hoje em dia diz tudo o que tu precisas está dentro de ti, só precisas de fazer uma viagem lá dentro, uma introspeção, e vais encontrar tudo aquilo que tu precisas para viver a vida. E não é isso. Mas, ao mesmo tempo, a salvação que Deus oferece não é apenas um bilhete de entrada. E já está. E pronto. Já entraste e agora faz aquilo que queres. Reparem no versículo 4. A graça é dada em Cristo Jesus. E por essa graça os cristãos foram enriquecidos em algumas coisas, não é? Em algumas áreas. Não. Diz em tudo. A graça foi dada, enriquecidos em tudo. E depois ele diz na palavra e no conhecimento. E alguns de vocês que talvez já tenham lido 1 de Coríntios, ao ouvirem isto que eles já foram agraciados, já têm graça na palavra e no conhecimento, vão perceber que Paulo está aqui a começar a trazer um tema que depois irá ser desenvolvido ao longo da carta. E os cristãos em Corinto, eles tinham algo especial. Ou seja, eles tinham uma tabela de dons, um top 10 de dons espirituais que Deus dá. E claro, em primeiro, segundo lugar, eram os dons que eles mais valorizavam, eram aqueles dons mais espetaculares de ver, como o dom de línguas, o dom de curar, e depois tinham outros dons mais lá para baixo, mas aqueles não importavam. Os mais importantes eram aqueles, era o top 10. Tinha uma tabela à porta da igreja e dizia, olha, se tens os primeiros 2 dons, podes sentar nas fileiras da frente, e à medida que vais descendo no top 10 dos dons, vais sentando mais para trás, está bem? És menos importante. Então eles faziam algo deste género. E aqui Paulo está a dizer, a graça vem de Deus, é-vos dada para tudo, fostes enriquecidos nele, ou seja, os dons não vêm de vocês. Como é que vocês podem estar a vangloriar em algo que não é vosso? Foi-vos dado, e foi-vos dado com um propósito, para servir Deus e para servir a igreja. E por isso, Paulo nunca iria agradecer aos coríntios pelo seu serviço de dons. Ele agradece a quem? A quem deu os dons. Por isso ele diz, eu agradeço a Deus. Os cristãos vêm equipados com o melhor pacote. Eles vêm equipados com tudo aquilo que precisam. Com o Espírito Santo. E é Deus que deve ser agradecido. É Ele que recebe a glória. E é Deus que dá os dons. E Ele dá a cada pessoa dons diferentes. Todos vêm de Deus e todos são para serviço. Seria ridículo estarmos aqui a fazer um levantamento de dons na igreja e a dizer quais os mais importantes e quais podem ser dispensáveis. Seria ridículo fazer isso e acho que concordam comigo. Ao mesmo tempo, não seria difícil, enquanto vida de igreja, nós fazermos isso de forma informal, de forma escondida. Ao enfatizar, por exemplo, o grupo de louvor. Aquele grupo que enquanto criança e adolescente tu olhas, e quando olhas assim para a igreja e vês os músicos, vês aquele brilho à volta, aquela aura, e tipo, grupo de louvor, eu quero ser parte do grupo de louvor. E se já nem pensas na equipa de limpeza ou na equipa de recepção que vem abrir a porta mais cedo, ou na equipa que prepara coisas, ou que compra coisas, ou que repara coisas na igreja. Mas não seria difícil, enquanto igreja, nós de uma forma não informal, mas quase descuidada,
dá-nos a entender que os dons de uns são mais importantes e mais valorizados do que outros. Isto estava a acontecer em Corinto. Será que está a acontecer em Eras? Somos equipados com tudo aquilo que precisamos, equipados graciosamente em Cristo. E por último, confirmados graciosamente em Cristo. Versículos 8 e 9. Diz assim: o qual também o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma coisa que me surpreendeu bastante no início desta carta aos Coríntios, e não sei se te surpreende a ti, mas eu já li algumas partes de Coríntios e lembro-me de alguns versículos e lembro-me de alguns problemas que Paulo menciona nesta carta. E eu acho tão estranho, porque para mim os problemas são tão graves, mostram-me cristãos tão imaturos, mostra-me quesílias, divisões, que eu penso assim, como é que é possível? Egocentrismo, inveja, imoralidade. E Paulo diz aqui, nos versículos, no versículo 6 e também no versículo 8, o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. O testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Ao longo dos anos tem sido confirmado. E depois o Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim. Então reparem que há esperança para estes cristãos que estão a falhar tanto. E eu acho isto surpreende-me e também me dá esperança para mim. Porque se eu olhar bem para mim, eu sou mais parecido com aqueles cristãos em Corinto do que aquilo que eu quero reconhecer. O Senhor vos confirmará até ao fim. O Evangelho chegou a Corinto, a várias pessoas, e há confirmação disso. Dá para ver. Em parte porque os dons são notórios, mas há uma confirmação que tem sido feita e Jesus vai assegurar essa confirmação até ao fim. A graça que salva é a graça que sustém. E são boas notícias para os cristãos. Aqueles que de vez em quando ficam com dúvidas, aqueles que de vez em quando olham para as suas vidas e não veem tanta mudança, porquê que há esperança? É o que Paulo diz aqui. Fiel é Deus. Não há esperança porque nós eventualmente vamos ser fiéis de forma perfeita. Não há esperança porque vamos chegar ao topo da carreira e uma vez chegando lá já ninguém nos tira de lá, já temos aquilo para sempre, seremos para sempre o senhor engenheiro. Vamos ter 92 anos e ainda vamos exigir que as pessoas nos tratem por senhor doutor. Não. Porque Deus é fiel. Há esperança para nós. Ele prometeu ser fiel. Quando ele fez a aliança com o seu povo, o relacionamento, Deus fê-lo sabendo que o seu povo iria ser infiel, que ele iria falhar. Na antiga aliança do Velho Testamento havia um animal que era morto pela desobediência do povo. Então, quando o povo falhava, havia uma forma de gerenciar o relacionamento de um Deus santo com um povo que procura ser santo, mas que nem sempre consegue. Então, o animal era morto e renovava-se a aliança, era pedido perdão a Deus, e todos continuavam depois até à próxima vez, até à próxima cerimónia em que o animal era morto e o povo era novamente lembrado que eles vão falhar, eles estão a falhar e eles precisam que alguém seja sacrificado no seu lugar para manter a paz com Deus, para continuar a sua vida com Deus, até que Deus vem até nós. E Ele torna-se o sacrifício por nós, de uma vez por todas. E Jesus fez esse sacrifício na cruz por nós. Para todos os que nele procurarem refúgio, para todos aqueles que se arrependerem da forma como têm vivido até então e colocarem a fé em Jesus e se submeterem a Ele. E reparem que várias vezes nestes 9 versículos, Jesus é chamado Jesus Cristo o Senhor. Se Ele é o Senhor, nós não somos o Senhor. Nós individualmente, nós como igreja em Eras, não somos o Senhor. Ele precisa de ser o Senhor. Eu arrisquei aqui uma nova letra para aquela música, mas não me vou arriscar a cantar. Já fiz isso no clube e não correu lá muito bem. Nós somos chamados,
somos seus convidados. Temos a mesma graça que salva e nos leva até ao fim. Temos também graças diferentes para uns aos outros servir. Estamos em Corinto e também em São Jacinto, foi o único sítio que eu pensei em rimar. E São Jacinto, curiosamente, há uma igreja que é a Gafanha da Nazaré, eles estão lá a apoiar. Continuando, nós somos lembradores de quem é o maior quando nós partilhamos o vinho e o pão. Não tanto assim, mas mais assim. Somos pecadores e filhos de Deus, somos vencedores no Filho que morreu. Somos nós. E esta é mais a imagem daquilo que significa ser cristão, fazer parte de uma igreja que é a Igreja de Deus, que faz parte de todas as outras igrejas que seguem Deus, que seguem Jesus, e que esta visão possa fortalecer o testemunho da igreja e o serviço ao Senhor. E quando eu falo em testemunho porque por vezes pensamos: que testemunho estava a dar a igreja de Corinto? Era perfeito? Não era. Era bastante imperfeito. E por isso Paulo escreve. E podemos pensar: que testemunho está a dar a igreja em Eras? É perfeito? Não é. E por isso Paulo está a escrever para nós, para nos lembrar, para nos desafiar, para nos encorajar. E quando eu digo Paulo está a escrever, eu estou também a dizer Deus está a escrever. O Espírito Santo está a escrever esta carta para nós. Que possamos compreender melhor o que é viver em comunidade, respeitando os dons uns dos outros. E porque Deus é fiel, porque Ele é fiel, nós podemos continuar confiados que Jesus nos confirmará até ao fim. Ele leva-nos até ao fim, para que cheguemos à sua presença nesta palavra que Paulo diz, irrepreensíveis. Ou seja, quando chegarmos à presença de Deus, não é que vamos apresentar a nossa vida irrepreensível, mas Deus vai olhar para nós e por colocarmos a fé em Jesus, Deus vai ver a vida irrepreensível do seu Filho em nós, à nossa frente, conosco. Há muitas coisas que perturbam Paulo acerca desta igreja, há muitos problemas e ainda assim Paulo começa como? Ele agradece a Deus pela sua graça naqueles cristãos, naquela igreja. Paulo está a pensar e a refletir na graça de Deus naquele grupo de pessoas, na graça no início, na graça durante e na graça até ao fim. Vamos orar. Querido Deus, agradecemos pela Tua Palavra e agradecemos pela forma como Tu te revelas através da Tua Palavra, nos mostras mais acerca de quem Tu és e da oferta das boas notícias do Evangelho que Tu tens para qualquer pessoa. Senhor, agradecemos por esta nova carta que vamos iniciar e pedimos-te que possamos estar abertos a sermos desafiados, a sermos exortados, a sermos também encorajados. E, Senhor, obrigado porque começa de uma forma tão encorajadora, apesar de ser uma igreja com tantos problemas, começa de uma forma tão encorajadora, lembrando a graça, a Tua graça em nós. E, Senhor, ajuda-nos a lembrar essa graça e a ficarmos encorajados e ancorados nessa graça, em como Tu estás connosco no início, durante e até ao fim, até chegarmos ao nosso destino, até chegarmos à Tua presença, finalmente. Senhor, ajuda-nos a ver também as nossas lacunas, as nossas falhas. Ajuda-nos a ficarmos magoados e desiludidos com a forma como temos falhado, mas a não ficarmos lá em baixo, a olharmos para a cruz e a vermos que Jesus veio para pessoas falhadas como nós, e a vermos o nosso valor na pessoa de Cristo e a pedirmos perdão e a pedirmos que o Teu Espírito nos possa continuar a fortalecer e a guiar em tudo aquilo que fazemos. Ajuda-nos a servir-te com os dons que Tu nos deste, lembrando sempre isso, que eles vêm de Ti e são para a edificação uns dos outros, da Tua igreja, para serviço a Ti. E, Senhor, por isso nós agradecemos-te na pessoa de Jesus, a quem queremos chamar o nosso Senhor. Em Seu nome oramos. Amém.